uma boa tarde, uma boa noite ou um bom dia para todos, não é? Hoje vamos dar continuidade, então, ao nosso estudo do céu e inferno. A primeira parte, o quadro comparativo do inferno pagão e do inferno cristão. E teremos hoje, então, o inferno cristão na página 101. Começamos pelo último parágrafo. Bem-vinda a todas, bem-vindas. Aqueles que viram posteriormente esse vídeo, um abraço fraterno de todos nós. Vamos lá? Vamos lá, então. Boa tarde a todos. Então, vamos dar continuidade aqui ao nosso estudo. Deixa eu ver isso aqui, onde eu parei? Aqui. Muito bem. Então, nós estávamos vendo, né, desde a semana já, algumas semanas, esse estudo, o estudo comparativo do inferno pagão e do inferno cristão. Kardec fez uma comparação, né? E nós estamos aqui na última parte do estudo do inferno cristão. E Kardec, ele pegou como referência para descrever o inferno cristão, ele pegou um livro, né, que o título do livro é O Inferno, escrito por Auguste Calais. Esse Auguste Calais, ele era um teólogo católico, e ele que escreveu esse livro descrevendo como os teólogos explicam o inferno cristão. E nós vamos ver que a descrição é bastante terrível. Nós já vimos uma parte semana passada, né, com o Mário, e hoje nós vamos dar continuidade. Então, ele diz aí, né, a essa descrição, o autor acrescenta as seguintes reflexões, cujo alcance cada um poderá compreender. Então, vamos lá. A ressurreição dos corpos, aqui já é o Augusto Calais, né? É o livro dele. A ressurreição dos corpos é um milagre, mas é necessário um segundo milagre para dar a esses corpos mortais, já uma vez utilizados nas provas passageiras da vida, portanto, já uma vez destruídos, a virtude de subsistir, sem que se desfaçam, numa fornalha na qual até mesmo os metais evaporariam. Ele está falando, né, que um milagre é fazer os corpos ressuscitarem, né? E o segundo milagre é fazer com que eles resistam, esses corpos resistam a essa fornalha, né? Que até os metais derretem nessa fornalha, né? Então, esses corpos têm que resistir a essa fornalha, esse calor intenso. É possível aceitar que se diga que a alma é o carrasco de si mesma, que Deus não a persegue, apenas a deixa no estado de infelicidade que ela mesma escolheu. Ainda que o abandono eterno de um ser perdido e sofredor pareça pouco, de acordo com a bondade do Criador. Mas o que se diz acerca da alma e das penas espirituais não se pode de modo algum dizer dos corpos e das penas corporais. Aqui vem assim, eu interpreto isso aqui como o refinamento da crueldade, né? Se Deus fizesse isso, seria extremamente cruel, né? Boa tarde, André. Olá, Andréa. Olá, André, Boa tarde. bem-vindo. Alô. Desculpa a demora. Que isso, que bom, meu irmão, que bom poder te ver. Então, olha só, para que se perpetuem essas penas corporais, não é suficiente que Deus se abstenha de agir, detendo a própria mão. É necessário, ao contrário, que ele a mostre, né? Mostre a sua mão, que intervenha e haja, sem o que sucumbiriam os corpos. Então, Deus, com a sua ação, tem que manter esses corpos que ele ressuscitou, né? Para que eles suportem, vivam todo aquele sofrimento. Assim, os teólogos, aqui viu, André, nós estamos dando continuidade
a explicação do inferno cristão que o teólogo do século XIX explicava, né? Ele que deu essa explicação do que seria o inferno cristão, tá? Assim, os teólogos supõem que Deus opere de fato após a ressurreição, esse segundo milagre de que falamos. Primeiramente, ele retira nossos corpos de barro do sepulcro que os havia devorado. Então, tira os corpos do sepulcro. Retira-os da mesma forma como ali entraram, com suas enfermidades originais e com a degradação contínua da idade, da doença e dos vícios. Então, ele retira o corpo do sepulcro do jeito que o corpo estava quando foi enterrado, né? Ele restitui-nos os corpos nesse estado, decrépitos, friorentos, enfermos, cheios de necessidade, sensíveis a uma picada de abelha, marcados pelas cicatrizes impressas pela vida e pela morte. Esse é o primeiro milagre. Ele fez aquele corpo ressuscitar. Depois, a esses corpos estiolados, prontos para retornarem ao pó de onde provém, ele confere um atributo que nunca tiveram. Eis aí o segundo milagre. Qual que é o Levanta segundo um pouco a milagre? tela, a folha, Terezinha. Qual que é Obrigada. eis aí o segundo milagre. Qual que é o segundo milagre? Ele lhes concede a imortalidade, o mesmo dom que em sua cólera, ou antes em sua misericórdia, tomara de Adão ao sair do Éden. Enquanto imortal, Adão era invulnerável, e quando deixou de ser invulnerável, tornou-se mortal. A morte segue a dor de perto. A ressurreição, portanto, não nos restabelece nem nas condições físicas de homem inocente, nem nas do homem culpado. Trata-se da ressurreição das nossas misérias somente, porém com a adição de misérias novas, infinitamente piores. Gente, é o refinamento da crueldade, não é? Não tem nada de bom, né? Porque, pelo Nossa! visto, todo mundo vai para o mesmo lugar, vai para o mesmo inferno. Não, mas ele ressuscita, porque as almas estavam ali sofrendo, mas ele quer imprimir também nessas almas o sofrimento físico. Então, o que ele faz? Ele ressuscita os corpos e dá a esses corpos a condição de imortalidade para ficarem sofrendo eternamente. E outra coisa, né, Terezinha? No caso, nesse nesse ponto de vista, nessa visão deles, Deus está indo contra a própria natureza, ou seja, por tudo aquilo que criou. Claro, contra as leis da natureza que ele Ou criou. seja, que divergência é essa? Deus está indo contra ele mesmo? Sim, ele fala aqui que ele age contra as suas próprias leis. Ele fala, ele mesmo, o teólogo fala, né? Então, olha, trata-se da ressurreição de nossas misérias somente, e porém com a adição de misérias novas, infinitamente piores. Pior ainda, hein? Em certa medida, uma verdadeira criação, e mais maliciosa que a imaginação ousou conceber. Deus, aqui que ele fala, né? Deus muda de ideia e, para acrescentar aos tormentos espirituais, que as almas já estavam sofrendo, os tormentos espirituais dos pecadores, os tormentos carnais, que possam durar eternamente. Então, não bastava para Deus o sofrimento espiritual, ele teve que acrescentar o sofrimento carnal, o sofrimento físico, e para que eles sofram eternamente. Muda subitamente, através do seu poder, as leis e as propriedades por ele mesmo estipuladas desde o princípio para os compostos da matéria. Isso que você falou, Zé. Ele Completamente criou, lógico, né, e Terezinha? ele vai contra as leis que ele mesmo criou, né? Eu acho que é interessante que, veja só, se nós sempre conversamos, se um espírito superior, ele sabe o que está fazendo, ele tem a segurança e age, não vai
não vai ficar mudando, porque ele já está no nível de amadurecimento espiritual. Imagine Deus, gente. Imagina, não. É um contrassenso completo de justiça, de bondade, de amor. O que Ele criou fala ali, tudo. né, antes, ele fala, né, por sua bondade, por sua misericórdia, ele faz tudo isso. Por sua bondade, por sua misericórdia, ele tem que mudar aquilo que ele criou. É mole? Então, olha, ressuscita carnes enfermas e putrefatas, porque já começou também o processo de deteriorização, de putrefação. E agregando, através de um laço indestrutível, os elementos que tendem por si mesmo a se dispersar. Ele mantém e perpetua, contra a ordem natural, essa podridão viva. Ele mantém a podridão, né? Lançando-a ao fogo, não para purificá-la, mas para conservá-la tal como é, sensível, sofredora, ardente, horrível, tal como a quer. Tal como a quer. Deus quer ela assim, imortal. Então, gente, é uma coisa assim terrível, porque nós que somos pais, mães, imperfeitos, quando que a gente ia querer que um filho ficasse sofrendo? Não precisava nem ser nisso, um sofrimento pequeno a gente não suporta, né? Ver um filho sofrer. Imagina Deus, que é a perfeição suprema, né? Todos os seus atributos num grau supremo, bondade, justiça, tudo, sabedoria. Como? Será que ninguém parava para discutir? Sim, sempre teve aqueles que discutiam, né? Porque houve uma época que não se podia expor as ideias, né? Mas Não sempre houve podia. aqueles que não concordavam, né? E Então, o olha, amor, acima de tudo, né? Como é que pode? O amor divino. Perante tudo isso. lá nos 10 mandamentos lá, né? Não fala não matar, né? Jesus, quanto que Jesus ensinou o perdão, perdoar as ofensas, não é? O que que fizeram com esses ensinamentos, gente? Perdoar 70 vezes 7, que Jesus ensinou, perdoar os inimigos, fazer o bem àqueles que te fizeram mal, né? Se Jesus fala para nós, seres imperfeitos, agirmos dessa forma, com bondade, perdoando, Deus vai agir desse jeito, gente. Dessa forma, cruel. É o requinte da crueldade, né? Muito Olha, materialista esse inferno aí, né? Completamente material, levando e foca legal. só o corpo. O É, inferno A cristão. dor física, A né? dor física é, completa. A dor física, né? Mas é segundo o Deus do castigo, né? isso, Pois é. segundo Isso esse porque teórico, olha o nome, cristão, gente, não olha. Inferno cristão. esse Daquele que teórico veio com uma missão de justamente nos trazer o quê? O oposto, né? amor e a caridade. Totalmente o oposto disso, Totalmente. né? Então, esse teólogo, ele ensina isso, que Deus ressuscitou esses corpos para que eles sofressem fisicamente. Senão, o sofrimento ia ser só espiritual e para Deus é pouco o sofrimento espiritual. Tem que ter o físico também, né? Então, face de Deus por esse milagre, ele chama de milagre isso, né? Um dos algozes do inferno. Porquanto, se os condenados só podem imputar a si mesmos os seus males espirituais, eles não podem, em contrapartida, atribuir os outros senão a Deus. Os físicos, os sofrimentos físicos são atribuídos a Deus. Seria muito pouco, aparentemente, abandoná-los após sua morte, a tristeza e o arrependimento, e a todas as angústias de uma alma que percebe ter pedido o bem supremo. Isso seria o sofrimento moral, que o Espiritismo ensina, né? O espírito sofre, passa pelo sofrimento moral,
a tristeza, o arrependimento, de ter perdido tempo, de ter agido mal. Esse é o sofrimento que o espírito passa. Mas para esse teólogo é pouco, não serve, né? Deus irá, nessa noite, segundo os teólogos, procurá-los no fundo desse abismo, trazendo-os por um instante à luz, não para os consolar, mas para revesti-los de um corpo hediondo, chamejante e imperecível, mais pestilento que a túnica de Dejanira, para somente então os abandonar para sempre. A túnica de Dejanira faz parte da mitologia grega, né? Ela reveste o Hércules, que era o esposo dela, de uma túnica que ela achava que tinha o filtro do amor, porque ela estava com medo que ele a trocasse por outra mulher. É longo, a história é longa, eu vou só... Porque no caso a túnica estava embebida no sangue do centauro. Que estava envenenado, né? Exatamente, o sangue que estava envenenado porque no caso esse centauro Hércules, porque ela ia fugir com o centauro, melhor, o centauro estava sequestrando ela, amando de uma outra mulher, A e história é Hércules, então, longa. do outro lado, deu as flechadas nele. Aquelas flechas estavam envenenadas. E ele então disse para o centauro, falou: fica com um pouco do meu sangue e leva. Se caso ele algum dia, né, tenha outra mulher, e ela utilizou aquilo por ciúme, né? É. Aí quando aí ele morre, né? Ele não suporta o sofrimento que aquela túnica estava causando nele, ele acaba até ele mesmo se matando, né? E ela, quando percebeu que não era um filtro do amor, mas era um veneno e que ele havia morrido, ela também se mata. Ela também. Então, o corpo hediondo, chamejante, imperecível, mais pestilento que a túnica de Dejanira, é o corpo que Deus ressuscita, né? Dessas almas aí que erraram. Essas almas aí, então, seriam carregadas de remorsos e culpa, né? É, Principalmente a culpa. Muito bom isso. Porque Djanira, que o amava tanto, quando viu, soube que o seu amor morreu, ela se sentiu tão culpada que o quê? O que é, que ela fez? Suicidou. se suicidou, isso mesmo. Então, a culpa. Agora é interessante como Kardec coloca simbologias, mostrando e fazendo essa comparação, gente. É. Ele usa Impressionante. muito, né? Ele usa muito esse recurso, né? É, De comparar, é muito bom. então está se referindo, túnica de Janeiro, a culpa, né? Pura Ah, culpa. Só que aqui ele está comparando Está os comparando. corpos ressuscitados a uma túnica pestilenta, uma túnica envenenada, né? Era pior que a túnica de Dejanira, os corpos dos ressuscitados. Mas Deus não os abandonará de fato, uma vez que o inferno não subsiste, assim como a terra e o céu, senão por um ato permanente de sua vontade, sempre ativa, e porque tudo se dissiparia caso ele deixasse de tudo sustentar. Deus agirá, portanto, incessantemente sobre eles, não para ajudar, né? Para impedir que o fogo se apague. Uhum. Então, Deus está sempre ali atento, né? Para que o fogo não se apague, deixando de consumir-lhes os corpos, desejando assim que esses infelizes imortais contribuam pelo exemplo dos seus suplícios para a instrução dos eleitos. Agora a gente faz uma pergunta para a gente mesmo, né? Adiantou tudo isso? A humanidade melhorou? A humanidade ficou boa, benévola, parou de cometer erros, parou de cometer crimes através disso? De Não jeito adiantou nada. nada. Esse Deus do castigo não trouxe, não Não, acrescentou nada. Ao não. contrário, só medo. Exatamente, Medo e pavor. certamente, exatamente, né? Que era esse inferno cristão que se apresenta aqui, que era apresentado na Idade Média, né? Sim, sim. É. E que Então, e o pior, eles faziam esse inferno ainda aqui em cima mesmo.
Saíam queimando todo mundo. Eles queimavam pessoas vivas, né? Queimavam É o vivos. castigo. De castigo. Então, a questão do medo é uma coisa interessante. A igreja sempre usou esse artifício, esse recurso, né, do medo. Só que tem uma coisa, se uma pessoa não comete um erro pelo medo do castigo, não significa que ela melhorou. Não significa que ela venceu aquela imperfeição. Ela só não faz porque tem medo, mas a imperfeição está lá. Ou se ela faz um bem esperando uma recompensa divina, também não significa que ela se tornou boa. Está fazendo por desejo de recompensa. Então, a questão de castigo e recompensa necessariamente não torna ninguém melhor. O que torna a criatura melhor é o entendimento das leis divinas, como funcionam as leis, e a gente, né, e fazendo aquele trabalho interior dentro da gente ir se modificando, se melhorando, procurando gradativamente ir agindo, pensando, sentindo, de acordo com essas leis. É isso que torna a pessoa melhor, né? É coisa de dentro para fora, não de fora para dentro, né? É isso que o Paulo sempre fala, né? Da autonomia, da heteronomia. Isso aí é um processo de heteronomia. É o medo do castigo, é o medo do inferno, é medo do demônio, ou é uma recompensa que eu vou receber de Deus. É heteronomia. Agora, a autonomia é quando eu trabalho o meu interior, através do meu entendimento, da minha compreensão, eu vou me tornando um ser humano melhor gradativamente. Aí é um processo que eu estou fazendo, né? Eu estou sendo dona do meu comportamento. Então, é isso que o Espiritismo vem ensinar para a gente, né? E essa recompensa extravasa de uma tal forma que recebemos isso através da nossa educação. Olha, se você fizer isso, ó, eu te dou aquilo. Isso mesmo. Então, ou então, nós sempre, como você está falando, colocamos outras. Eu tenho, como a gente conversa muito entre nós, os espíritos, não, tem que fazer a caridade. Eu tenho que ir, eu vou ajudar o espírito que está sofrendo. Olha aí, gente, nós mesmos que estudamos, falamos isso. Então, a grande questão que a gente ainda não aprendeu, nem eu também me coloco no meio, é que a gente ainda não sabe fazer o bem pelo bem. Uhum. Simplesmente o bem pelo bem. A gente está sempre com alguma coisa por trás, algum interesse, alguma coisa. Se eu fizer, eu vou me sentir melhor. Se eu fizer, eu vou evoluir, né? A gente está Deus sempre. está vendo, Deus está vendo o que eu estou fazendo. Não, aliás, nós Agora, não falamos, não. Os bons espíritos. Se eu fizer isso, os bons espíritos, olha, vai estar aqui do meu lado, amparando, auxiliando, ajudando. Olha aí, gente, essa coisa da recompensa é fogo. Bem-vindo, Antônio. É fogo, viu? então a questão toda do espírito, isso que o espiritismo ensina, é a questão da consciência, né? No mundo espiritual não vai ter nenhum tribunal lá nos julgando, nada. Somos nós com a nossa consciência, não é? E a nossa consciência no mundo espiritual, ela está totalmente aflorada. Aqui, encarnado, a gente tem um monte de distração, né? A gente tem um monte de preocupação, trabalho, tem que fazer isso, fazer aquilo. Então, a nossa, de vez em quando a gente presta atenção um pouquinho na nossa consciência, né? É Mas no verdade. mundo espiritual não tem distração. É a nossa consciência ali, né? Plena. E por isso que o sofrimento moral é muito grande no mundo espiritual para os espíritos muito culpados, né? Mas que estão lá para aprender também, para evoluir, para renovar seu comportamento, programar uma nova encarnação com a preocupação, né? Com o objetivo de fazer escolhas melhores na sua vida, sempre
sempre visando a evolução, sempre visando o progresso espiritual. Eu estava pensando também quanto esse quadro todo que foi pintado, e por mais que as pessoas, eu acho que acreditassem por muito tempo, principalmente por causa do medo, chega um momento igualmente que a razão vai se desenvolvendo, a inteligência vai querendo questionar. E a grande pergunta é, cara, onde estão as evidências, né? Que a coisa é assim mesmo. Esse quadro todo que foi pintado. Quem nos mostra, quem nos prova que a situação é essa? Uhum. Então, Também tem os espíritos organizados por Kardec. seu som está um pouquinho cortado, eu não estou entendendo direito o que você está falando. Você está um pouquinho longe do microfone, será? Acho que sim. Melhorou? Agora melhorou, agora Melhorou. melhorou. Ah, tá. É da posição também. Não, É, eu dizia, né? Ao mesmo tempo, por mais que tenham acreditado nessas questões, esse quadro que foi pintado, a questão do desenvolvimento da razão é muito importante, né? De onde a gente questionar realmente quais são as evidências que esse quadro todo se daria assim. Enquanto que quando a gente, depois do trabalho todo de Kardec, as evidências é que a coisa era outra, conforme ele registrou. isso. Então, se até aquele ponto ainda vai ser alguma dúvida, depois os espíritos voltam, dizem, relatam, e ele fez tudo de forma muito isenta desses dogmas. Sim. Uhum. Eles diziam, não, eu vivo assim, eu vivo assado, eu me sinto assim. Alguns vão relatar um quadro muito doloroso, mas outros não. É. Então, É o domínio pelo medo, né? Isso é, aí sempre existiu na humanidade, infelizmente. Podemos continuar? Podemos? Dissemos, com razão, que o inferno dos cristãos havia superado o dos pagãos, né? Kardec fala que é muito pior, o inferno dos cristãos muito pior que o dos pagãos. No Tártaro, que é o inferno dos pagãos, né? Realmente vence os culpados torturados pelo remorso, sempre diante dos seus crimes e de suas vítimas, humilhados por aqueles que haviam oprimido em vida. São vistos a fugir da luz que os penetra e a tentar inutilmente escapar dos olhares que os perseguem. O orgulho é aí rebaixado e humilhado, trazendo todos os estigmas do seu passado. Todos são punidos por suas próprias faltas, a tal ponto que, no caso de alguns, é suficiente que sejam entregues a si mesmos, porque é considerado inútil que se lhes acrescentem outros castigos. Mas são sombras, ou seja, almas, com seus corpos fluídicos, imagem de sua existência terrestre. Quer dizer, um sofrimento moral, espiritual, não tem nada, né, de físico, não tem fogo, não tem, né? Muito bem. Não se veem ali os homens retomando seus corpos carnais. Deixa eu subir um pouquinho. Para sofrer materialmente, isso não tem lá no Tártaro, né? Nem o fogo penetrar-lhes a pele, saturando-os até a medula dos ossos, nem o requinte e o refinamento dos suplícios, que constituem a base do inferno moderno. Ali encontram-se juízes inflexíveis, mas justos, que aplicam as penas na proporção das faltas cometidas. Olha, isso lá no inferno pagão. As penas eram proporcionais às faltas cometidas, né? Ao passo que no império de Satanás, né, no inferno cristão, são todos misturados nas mesmas torturas, sendo tudo nele fundamentado na materialidade, tendo sido dele banida a própria noção de equidade. Então, quem cometeu erro grave, quem cometeu erro menor, né? Crimes hediondos, outros que fizeram outras coisas, está tudo ali, passando pela mesma situação. Não há dúvidas de que hoje, até dentro da igreja, haja muitos homens sensatos que não admitem tais coisas,
ao pé da letra, nelas enxergando apenas alegorias cujo sentido é preciso interpretar, mas são apenas opiniões individuais, que não têm muito peso. A crença no inferno material, com todas as suas consequências, ainda é um artigo de fé. Aí eu procurei, para saber hoje, né, eu procurei um site católico, deixa eu ver se eu acho aqui, o inferno, peguei um site católico, né? A palavra inferno, em hebreu, Sheol, em grego, Hades, em latim, infernos, designa-se o lugar onde as almas culpadas são castigadas. Isso é atual, viu, gente? São castigadas na outra vida. Com respeito ao mesmo, o ensinamento da Igreja Católica se manteve sempre unânime em que existe e a eles vão imediatamente as almas dos que morrem em pecado mortal. A existência do inferno é uma verdade de fé que consta expressamente na Sagrada Escritura e foi expressamente definida pela Igreja com seu magistério infalível. Definimos, além disso, que, segundo a comum ordenação de Deus, as almas dos que morrem em atual pecado mortal, imediatamente depois de sua morte, desceram ao inferno, onde são atormentadas com as penas infernais. Então, ainda faz parte, né, dos dogmas da igreja, dos ensinamentos da igreja, mas eu, sinceramente, eu acredito que muita gente já não acredita, mesmo católicos hoje, já não aceitam isso dessa forma, né, gente? O que vocês Esse, acham? esse inferno que você falou, Terezinha, que eu também fui pesquisar, portanto, é o inferno judeu, é o Sheol. Sheol, né? Mas o inferno cristão é baseado, né? Porque Pois é, sim. baseado, né? O que eu achei interessante quando você iniciou, Terezinha, essa nota, aí você refere-se a alguma coisa da outra vida, A não é vida isso? depois da morte, a vida depois da morte. Porque justamente estávamos fazendo ontem o evangelho e uma pessoa falou: não, o meu irmão, como também, ele acredita numa vida que continua em um outro mundo. Eu falei, então, às vezes também fica difícil para as pessoas entender em que sentido está se referindo. Não, se continua numa vida, Mas é né? isso, né, Célia? Se fala em outra vida, próxima vida, né? É a vida depois que morreu, depois que o corpo, né? Depois da morte física, né? É a Sim, vida para nós é a vida no mundo espiritual, a outra vida, uhum. não é? E é isso que conversamos, que também é o que nós estamos conversando, falando aqui, sobre ponto de vista, que cada se dá o seu ponto de vista, tem a sua opinião. Então, se uma pessoa diz, não, eu sofri muito aqui, eu vou para uma outra vida, para um lugar melhor. Olha aí. É, é isso mesmo. É a expressão que é usada, né? É, Então, estão vendo o texto do céu e sim. inferno? Tá, né? Sim. Podemos perguntar como a homens, eu pus um que aqui, porque está faltando um que aí, viu, gente? Podemos perguntar como a homens que tenham conseguido ver essas coisas em êxtase, se elas não existem. Nós já conversamos sobre os. Boa tarde, Antônio. Boa Boa Olá, tarde, tarde. Antônio. tudo bom? Boa tarde, Terezinha. Agora que você me viu, estou aqui há meia hora já. Eu Agora dei a que. Não, bem-vinda para ele. Uma Brincadeira, outra. brincadeira. Ela está a outra. sentada lá. É que agora que você apareceu na minha tela, você não tinha aparecido Ah, aí. é? É, Boa tarde. Gente, para deixar claro o que Terezinha falou do que, há alguns erros, certo? No PDF, que depois já vamos passar, porque se vocês observarem no livro físico, na 140, tem o quê, Sim, tem. Então, perfeito. tá? tá bom. Então depois vamos passando. Então, vamos lá. Podemos,
Podemos perguntar como há homens que tenham conseguido ver essas coisas em êxtase se elas não existem. Não cabe aqui explicar a origem das imagens fantásticas que por vezes se produzem com aparência de realidade. Diremos apenas que é preciso ver nisso uma prova de regra de que o êxtase é a menos segura de todas as revelações. Então, o êxtase não é um meio seguro de nós termos informações do mundo espiritual, né? Ele vai explicar direitinho aqui. Vamos ver a nota 60 aqui? Ah, tá. Aqui ele está remetendo ao Livro dos Espíritos, capítulo. É o que o Mário leu na semana passada. Ele leu esse, mas a gente pode ler novamente. Podemos passar. Eu estou aqui com o aberto, viu, Terezinha? Se você Então descompartilhar, abre você, então. descompartilha, por favor, porque eu Abre já estou você. aqui. Eu coloquei no Word, tá? Tá. Eu passei para lá direto, fica mais fácil para mim aqui. Aí, tá vendo? 443, né? Tá Estão vendo? vendo? Não, né? Uhum. Então, olha aí, a questão 443. Como o estático supõe ver coisas que evidentemente são produtos de uma imaginação, que as crenças e prejuízos terrestres impressionaram, não será justo concluir-se que nem tudo o que ele vê é real? O que o estático vê, o que o Oh, estático vê é real para ele. Mas, como seu espírito se conserva sempre sob a influência de ideias terrenas, pode acontecer que veja a seu modo, ou melhor, que exprima o que vê numa linguagem moldada pelos preconceitos e ideias de que se acha imbuído, ou então pelos vossos preconceitos e ideias, a fim de ser mais bem compreendido. Então, né, ele pode também falar de acordo com os preconceitos das pessoas que estão ali, né? Boa tarde, Marinete. bem-vinda, Marinete. Olá, Marinete. A fim de ser bem compreendido. Nesse sentido, principalmente, é que lhe sucede errar, né? 444. Que confiança se pode depositar nas revelações dos estáticos? O estático está sujeito a enganar-se muito frequentemente, sobretudo quando pretende penetrar no que deva continuar a ser mistério para o homem, porque então se deixa levar pela corrente das suas próprias ideias, ou se torna joguete de espíritos mistificadores que se aproveitam do seu entusiasmo para fascinar. Então, essa é a questão dos estáticos, né? Que o espírito aí explicou muito bem, né? Alguém quer comentar sobre essa indicação de Kardec, gente? André, Tônio, Clarinha? Realmente é uma questão a se tomar cuidado. Chega mais perto, por favor, André, porque realmente a gente não entende muito bem. Pronto. Obrigada. Melhorou? Agora, Que coisa. Tá ótimo. Vamos repetir. Não, é uma questão a se observar, realmente, essa questão do status dos eventos. não, não tá bom, não. Sei o que está acontecendo. Vamos lá. E agora? Sim, Sim, É, assim tá Melhor. bom. é melhorou? melhor. É. Pronto. Não, eu dizia justamente que essas revelações têm que ser, ou essas, não exatamente revelações, né, mas esses relatos, vamos dizer assim, dos status, é se tomar cuidado pelo que ele coloca. E ele vai, mesmo nessa sessão, né, no Céu e Inferno, ele vai dar continuidade ao pensamento que é, tem muito da influência da pessoa, né? Como a pessoa compreende determinados assuntos, quais ideias ela tem, e principalmente se a gente coloca em campo as experiências que ela teve mesmo no passado, em outras existências, né? Uhum. Esse estático não necessariamente é uma pessoa que já tem um outro nível de compreensão. Acho que a questão é essa. Principalmente no que diz respeito
a essa história de céu e inferno que viveu em nossa sociedade por muitos séculos, né? Então, algumas pessoas têm isso ainda hoje, né? Vamos dizer, mesmo no meio espírita, como a gente estava conversando, pode encontrar pessoas que ainda, vamos dizer assim, lutam contra essas ideias, né? Contra a existência desse ambiente, como a gente já conversou aqui, acabam atribuindo um outro nome, mas imaginando que a experiência é muito semelhante, os sofrimentos, aquela coisa toda. Então, quando alguém faz um relato, né, dessa natureza, é, como a gente diz, né, você tem que ficar com o pé atrás, né? Isso, é verdade. É isso mesmo. Então, vamos continuar lá. Alguém quer falar mais? Terezinha, é da característica da própria tipo de mediunidade, o êxtase. O êxtase, há um processo anterior, antes disso, em que é bem o reflexo, as impressões e toda o que o espírito recebe de informação, seja por que via for, no êxtase ele é bem profundo. E justamente por isso faz todo sentido essa advertência de Kardec, porque isso é uma coisa, não existe tipo de mediunidade em que privilegia a qualidade da revelação, da informação, de nada, não existe, por nenhum tipo. Mas Uhum. este, por ser um que toma mais, vamos dizer assim, carnalmente o espírito, porque aí a questão mais o desprendimento do estado físico dele é bem maior, não tem nada a ver com a intelectualidade dele, com as ideias, naquilo que ele acredita, muito pelo contrário, vão ser expressas de forma ainda mais veementes. Isso é uma constante em todos os tipos de revelações que a gente sabe que é furada na doutrina espírita. Para citar aqui como referência o caso o caso do Rustem, por exemplo, que foi o maior esquisma, vamos dizer assim, que aconteceu na história do espiritismo, desde que ele surgiu. Quem teve, quem teve a oportunidade de ver, não precisa nem ler toda, basta ler uma obrinha pequenininha do Herculano, que ele cita muitos trechos, a obra em que ele contesta o Verbo e a Carne, é uma obra pequena, 100 páginas. Quem não quiser ter o desprazer de ler aquela excrescência, eu chamo aquele excrescência, não tenho nenhum medo de falar isso, que foi adotada na nossa pátria como a parte religiosa da doutrina. Eu falo isso com ênfase, com orgulho, mas é um caso típico. É isso aí. Olha, meu Deus, dizer que a parte da doutrina relacionada com a religião, ou com a fé, ou com a religiosidade, Kardec não, Kardec era só o negócio dele era outras coisas, isso aí era É. um espírito daquela. E nós sabemos a história, além do contexto, do conteúdo da obra, nós sabemos a história do contexto, né? Uhum. Então é muito natural essa colocação. E Kardec, ele vai agora nesse texto que a gente vai ler agora, vai explicar bem essa questão aí do êxtase, né? Ele vai deixar bem claro, né? Então, nós lemos aqui, né? Foi aqui que eu estava lendo? É. Terminou, 60. foi quando nós estava se Não, referindo à parei aqui. notinha, a nota. Agora tem que Isso. continuar aqui, ó. Porque esse estado de superexcitação nem sempre representa o fato de uma liberação tão completa da alma como poderíamos crer. E porque nele frequentemente se encontra o reflexo das preocupações da véspera. Aí tem a nota 61. Os estados de sonambulismo e êxtase e o fenômeno de desdobramento representam a percepção do mundo espiritual pela alma que se afasta do corpo, né? A emancipação da alma. Todavia, estando encarnado, toda a percepção passa pelo cérebro material para ser lembrada ou relatada. Também podem se misturar com a imaginação e as crenças do indivíduo. Desse modo, é menos segura
que uma comunicação mediúnica, cuja descrição advenha de um espírito desencarnado, expressando-se por sua consciência espiritual. Então, aqui o editor está falando que a manifestação mediúnica normal, uma psicografia, é mais segura do que um fenômeno de êxtase, né? É mais segura uma comunicação mediúnica. Muito bem. As ideias com que se nutre o espírito e cujas impressões são guardadas pelo cérebro, ou melhor, pelo invólucro perispiritual correspondente ao cérebro, reproduzem-se ampliadas como numa miragem, sob formas vaporosas que se cruzam e se confundem, compondo quadros insólitos. Tudo se mistura ali, né? Tudo se mistura. Os estáticos de todos os cultos sempre viram coisas vinculadas à fé que possuem. Não surpreende, portanto, que aqueles como Santa Teresa estão fortemente impregnados de ideias acerca do inferno, como as transmitidas pelas descrições verbais ou escritas, assim como pelas pinturas. Tudo isso impressiona aquelas mentes, né, mais sensíveis, mais impressionáveis. Tem gente que é mais impressionável, tem pessoas mais impressionáveis que outras, né? Tem visões que são, propriamente falando, apenas reflexos dessas ideias, produzindo o efeito de um pesadelo. Um pagão cheio de fé veria o Tártaro, e as fúrias, como veria no Olimpo, ele veria Júpiter a empunhar um raio. Está bem explicado aqui por Kardec, né? Então, aqui terminou o capítulo sobre o inferno pagão, o inferno cristão, né? Que bom! Esse inferno aí, Já saímos do inferno. saímos mesmo, Já literalmente. saímos do inferno. A gente vai para o purgatório agora. Vamos, pelo menos o purgatório está melhor assim. Se alguém quer complementar alguma coisa aí, algum comentário, alguma colocação, né? É bem-vindo. Eu acho que já nós estamos contentes de ter saído já desse inferno, por isso está tudo Sim. já mais tranquilo. Estamos contentes, né, Nossa, gente? Saímos desse inferno? uma Eu, hein? descrição bem Mas aí, pesada, né? Zé, há muita gente no dia a dia, no nosso relacionamento, que compara a Terra ao inferno. Não, o inferno é aqui. Tem gente que fala, mas Você veja como a coisa, Kardec fala outra coisa. você veja como a coisa é complexa, né? Porque milênio de imposição do É aquela medo. coisa, né, Antônio, do estado da alma, né? Kardec faz uma comparação quando ele fala que no mundo espiritual não tem locais definidos, nem para sofrimento, nem para felicidade, não existe locais, né? Que os espíritos estão por toda parte. Onde eles vão, eles levam o seu sofrimento, a sua felicidade. Não tem local. Os sofredores vão ficar aqui, os felizes não existem, né? Como E aqui, né, Terezinha? Oi? Como aqui, né? Eu sou Isso. uma pessoa infeliz, estou aqui nos Estados Unidos, aí vou lá para Conchinchina, Você vou leva levar a essa sua infelicidade infelicidade. comigo do mesmo jeito. Eu vou estar com a mesma cara, com a mesma. É, o Isso. espírito. E eu gosto do exemplo que Kardec dá, não me lembro agora onde, né? Duas pessoas podem estar lado a lado no mesmo ambiente. Revista Espírita de 1800 que Assim, nós vimos, Terezinha. Uma pode estar no céu, outra pode estar no inferno, dependendo do que ela tem dentro de cada um carrega dentro de si. consciência. Então, é o estado da alma, o estado do espírito, o estado de consciência, né? É isso que a gente precisa entender bem e divulgar coisa desse jeito, porque foi divulgada tanta coisa no meio espírita, né? Que vai contra isso. Mas eu me referi a um aspecto mais interessante, mais interessante, não, mais forte do que é o peso na consciência da grande maioria das pessoas que não tem aquela iniciativa de estudar, de ler, porque isso é uma questão mais intelectual. Os absurdos são tamanhos
dessa coisa que nós acabamos de ver, desse inferno que nós acabamos de sair, que você, hoje, devido à lógica do bom senso, foge a todo padrão, a todo parâmetro de. Mas isso ainda é o que predomina na mente da maioria das pessoas. E o peso disso. E aí, quando a gente se cogitava se esse inferno estava lá na teologia cristã, mas é lógico, tá? Não vai tirar nunca, isso aí não se tira com Tá? toque de, né? Ainda. Tirou-se o parágrafo do estatuto de uma certa instituição que obrigava o estudo da obra de Rusteng, mas está impregnado em dezenas, quiçá centenas de obras, todas não Continua. representa nada. Então é É, uma coisa assim. Agora, isso é uma conquista individual do espírito, né? E a doutrina vem para nos dar essa dimensão oposta a esse quadro aí, mas para nos esclarecer, né? é muito Porque isso chão. aí, porque essa questão aí de inferno, esse sofrimento, castigo eterno, sempre foi um peso para a humanidade, né? Sempre foi uma coisa, Continua sendo, né? né? Mas hoje eu acredito, viu, que muita gente já não leva Ah, isso não. tão ao pé da letra mais. Mesmo católico, muito católico já não leva isso muito ao pé da letra mais, não. Tem É, aqueles que levam ainda, mas muitos não levam mais. e eu gostaria de dizer que o que a Terezinha está se referindo sobre os dois espíritas se encontra na Revista Espírita de 1865, março de 1865. Aí você vai se lembrar agora, Tê. Sabe por quê? Onde é o Hum. céu? Ah, onde é o céu? Isso mesmo, né? Esse artigo é Entendeu? muito bom, gente. Quem ainda. Muito bom, muito bom. E corresponde justamente, ai, agora que eu me esqueci, ao que havíamos conversado. Todo esse artigo corresponde ao capítulo, não é isso? Esse Deixa eu artigo é ver. muito bom. Onde está o céu? É muito bom. É isso É bem mesmo. esclarecedor para os espíritas, né? É. Deixa me ver se eu não consigo. Sim, no capítulo 3 aqui do Céu e Inferno, o título está O Céu. E lá, Uhum. na Revista Espírita de março de 1865, está Onde está o céu? É todo Está esse artigo que Kardec foi e colocou aqui, né? Nós legal. sabíamos que a Revista Espírita era o laboratório de Kardec, tá? Muito bom Certo. mesmo. Porque está tudo aqui. Aí, mas a comparação que ele está fazendo é interessante. Certo. Interessante. Podemos entrar no purgatório? Ah, é melhor mesmo, viu? Pelo menos fica melhorzinho. Antes de eu vou pegar uma notinha que eu peguei, que falam, eu peguei também um site católico, né? O que fala do purgatório. Só para a gente ter um. Tá aparecendo aí, gente? Não, Terezinha, da outra vez que você também compartilhou, não está, Ah, tá. leu, não apareceu, Ah, Tê. peraí, então eu Você tem que fiz sair errado. dessa Eu página tenho para que entrar na sair. outra. Tem que sair dessa, entrar, acho que é aqui. Aqui mesmo. Eu sempre esqueço desses detalhes, Aí eu Então, vou o avisar, inferno porque nas assim, como você sabe que é Eu bom, né, esqueço estarmos desse lendo. detalhe, que eu preciso sair, entrar de novo. Tá. Faz parte, Tê. Purgatório. Assim ensina o catecismo da Igreja Católica. Aqueles que morrem na graça e na amizade de Deus, mas imperfeitamente purificados, estão certos da sua salvação eterna. Todavia, sofrem uma purificação após a morte, a fim de obter a santidade necessária para entrar na alegria do céu. A igreja chama purgatório essa purificação final dos eleitos. Purificação esta que é totalmente diversa da punição dos condenados. Perceba que o purgatório nada tem a ver com o inferno, para onde realmente vão aqueles que já foram condenados. Desta forma, as almas do purgatório, como ensina o catecismo, já têm garantida sua salvação, porém precisam desta purificação para que alcancem a graça de contemplar Deus face a face. Desta forma, esta alma sofre sim, porém apresenta um sofrimento impregnado de luz
proveniente da graça de Deus, a qual gera essa certeza, essa alegria, porque já se reconhece pertencente para sempre ao seu Deus. Portanto, alegremos-nos, porque quando falamos em purgatório, falamos em esperança, e a esperança não decepciona. Hein? Então, é uma situação temporária, né? Um sofrimento temporário, que o espírito vai, a alma vai sair desse sofrimento depois. Então, aqui, o que Kardec fala, né? O Evangelho não faz nenhuma menção ao purgatório, que foi admitido pela Igreja no ano de 593. Então, eu fico imaginando assim, o pessoal conversando, né? Os teólogos, os sacerdotes, né? Quem erra, errou, vai para o inferno. Aí um lá começa a levantar uma questão. Sempre tem um que pensa um pouquinho mais, né? Puxa, mas todo mundo vai. Quem não cometeu crime tão grave também vai para lá, né? Como é que nós vamos resolver essa questão? Aí inventaram o purgatório para resolver esse problema aí. Eles criaram o purgatório no ano de 593. É seguramente um dogma mais racional e mais de acordo com a justiça de Deus que o dogma do inferno, porquanto estabelece penas redimíveis e menos rigorosas para faltas de gravidade moderada. É a mesma coisa do limbo, né? Onde vão as crianças que não foram batizadas, né? Que nós também foi criado isso séculos depois, o limbo. Onde vão as crianças? No céu não pode ir porque não fizeram o bem. Para o inferno também não pode porque não fizeram o mal. E não foram batizadas. O que nós vamos fazer? Aí criaram, inventaram lá um lugar que é o limbo, né? Então, eles vão ajeitando as coisas, né? Alguém começa a discutir, mas isso, como é que nós vamos resolver isso? Aí eles começam a ajeitar as coisas de forma a manter, né? Manter aquela estrutura da igreja. O princípio do purgatório está, portanto, fundamentado na equidade, uma vez que, comparado à justiça humana, representa a detenção temporária a par da condenação perpétua, né? Que se pensaria de um país que tivesse apenas a pena de morte, tanto para crimes quanto para simples delitos? Sem o purgatório, só há para as almas duas alternativas extremas: a felicidade absoluta ou o suplício eterno. Então, Kardec está colocando aí que a ideia de purgatório até que ela é mais coerente, né? Mais coerente. Nessa hipótese, o que seria das almas culpadas somente de faltas mais leves? Ou elas compartilhariam da felicidade dos eleitos sem serem perfeitas, ou sofreriam o castigo dos maiores criminosos sem que tivessem cometido graves males, o que não seria justo nem racional, de fato, né? Mas a noção do purgatório devia forçosamente ser incompleta, dado que, conhecendo apenas a punição pelo fogo, fizeram dele uma miniatura do inferno. As almas aí também ardem, mas em fogo menos intenso. Não parece coisa infantil isso, gente? Não parece? Para mim, dá um... Né? Sendo o progresso incompatível com o dogma das penas eternas, as almas não saem do purgatório por conta do seu desenvolvimento, mas em virtude das preces que se fazem, que se mandam rezar por elas. Então, essas almas que estão no purgatório, elas não vão sair do purgatório porque elas reconheceram seus erros, né? Se arrependeram, procuraram se melhorar, procuraram se modificar. Não, elas saem em virtude das preces que outras pessoas fazem por elas, ou preces que pagas, né? Que eram pagas por essas almas. Rezar missa pelas almas do purgatório, né? Que é tudo... Então, o que quer dizer? Elas estão colocando a responsabilidade nos outros. Quer dizer, eles estão no purgatório, não reconhecem
Aí tá lá, só esperando a prece para poder ficar melhor. Isso. Então, Não tem jeito. é por isso que Kardec fala que é incompleta. Ela não é perfeita no ponto de vista da igreja, né? Que não há uma transformação do espírito. Não tem. Alguém quer fazer mais algum comentário aí, gente? Vamos conversar? É interessante notar, Terezinha, que Kardec, com a intelectualidade dele, com o bom senso, com tudo que a gente possa imaginar, ele coloca as coisas aqui sob um ponto de vista de parâmetro, porque as pessoas confundem esse estilo absolutamente escorreito de Kardec, sabe? E aí, de repente, começa a fazer apologias a coisas como se fosse a Kardec fazendo apologia ao purgatório. O equívoco aqui continua sendo o mesmo. A falsa ideia que permeia a humanidade por mais de 2000 anos é sempre o mesmo, é sempre querer tirar da pessoa aquela capacidade que Deus lhe dá na sua própria criação, já desde lá do espírito simples e ignorante, de se construir, de construir seu próprio futuro, de ter a capacidade de se julgar a si próprio, porque Deus não condena ninguém. Quer dizer, é uma distorção totalmente. Então, se você pegar uma coisa azeda e outra menos azeda, só tem uma forma de dizer que a menos azeda pode ser que seja palatável, mas a outra não tem nem condições de ser, né, o outro sabor que seja. Mas ele, em momento nenhum aqui, por exemplo, ele faz qualquer endosso dessa ideia, muito pelo contrário, ele expõe de forma bem clara, bem como ele fez do inferno, o que é um absurdo, como é que o inferno pagão que rendeu à humanidade milênios para poder sair desse período e começa lá atrás, se propagou até depois de Cristo, né? E ainda existe sinais de paganismo no nosso mundo. Como é que dos pagãos vai ser ainda melhor do que? Não é que é melhor, não é que é, mas para intensificar e enfatizar a incoerência absoluta e o equívoco e a falsa ideia que ainda predomina na nossa humanidade, através da ortodoxia. Isso não tem nada a ver com as pessoas, com as criaturas, que nós somos criados perfeitos, entre aspas, entendo a minha perfeição, porque Deus, em potencial. Então, isso aí simplesmente já contesta tudo isso que está aí. Tudo. E a mensagem da doutrina é no sentido de despertar as pessoas para começar a pensar nisso. Porque quanto mal faz isso? Quem tem a experiência de participar de atividades mediúnicas, vê espíritos bons, de pessoas que foram assim exemplos, mas sofrendo por conta dessas ideias que eles agasalharam por existências. Levam com eles, né, para o mundo espiritual. Entendeu? No caso aqui do purgatório, no que diz respeito aqui à libertação dessas penas mais leves, desses pecados mais leves, isso tinha um interesse material por trás disso. Foi isso que levou, É. graças a Deus, à reforma protestante. Foi uma das Kardec vai maiores falar, revoluções da história da humanidade. Kardec vai falar isso nesse texto, Foi né? um dos maiores eventos da história da humanidade, no sentido de fazer com que obviamente que o protestantismo também continuou com os seus, até a Inquisição, não sei se sabe disso, que houve Inquisição no protestantismo, não sei se já ouviram isso. Entendeu? Ele vai Mas falar sobre isso. Postei é bem aqui. interessante isso para a gente poder ter para não endossar, né? Vai falar. Mesmo, vai falar também sobre isso. Isso. Muito bem. Então, aqui, continuando aqui. Se a ideia original era boa, o mesmo não se dá com suas consequências, pelo abuso a que deu origem. Com as preces pagas, o purgatório tornou-se uma mina mais lucrativa que o inferno. Com as preces pagas pelas almas que estavam no purgatório, gerou aí um comércio, né? Então, tem uma nota aqui, 62. Na Idade Média, difundiu-se o medo das penitências longas e severas,
pois, segundo o dogma, a confissão removia a culpa pelos pecados mortais, mas o mal causado deveria ser penitenciado. A indulgência é a remissão da pena temporal devida. Inicialmente, ela consistia em peregrinações, donativos e boas obras. No final, ocorria a venda abusiva do perdão, culminando com a contestação de Lutero na Reforma Protestante. Né? Foi um dos motivos, né? Eu acho que o motivo, se não foi o principal, foi um dos motivos mais importantes, né? De Lutero ter se voltado contra, né? a igreja. O lugar do purgatório nunca foi estabelecido, nem a natureza das penas ali sofridas claramente. Estava reservado à nova revelação preencher essa lacuna, explicando-nos as causas das misérias da vida terrestre, cuja justiça somente a pluralidade das existências poder-nos-ia demonstrar. Essas misérias resultam necessariamente das imperfeições da alma, pois se esta fosse perfeita, não cometeria erros e não teria de sofrer-lhes as consequências. O homem que fosse sóbrio e moderado em tudo, por exemplo, não seria vítima das doenças que resultam dos excessos. Na maioria dos casos, ele é infeliz neste mundo por sua própria culpa. Mas, se é imperfeito, é porque já o era antes de vir para a Terra, onde expia não apenas as faltas atuais, mas as faltas anteriores, que não foram reparadas. Sofre uma vida de provas ou sofrimento imposto a outros numa outra existência. As vicissitudes que o homem experimenta são simultaneamente um castigo temporário e uma advertência quanto às imperfeições de que se deve desfazer para evitar desditas futuras e progredir para o bem. São, para a alma, as lições da experiência, rudes lições por vezes, mas tanto mais proveitosas para o futuro, quanto mais profundas as impressões que deixam. Essas vicissitudes ensejam lutas incessantes, que desenvolvem as forças da alma, assim como suas faculdades morais e intelectuais, fortalecendo-a no bem, e de onde ela sai vitoriosa se tiver força para sustentá-las até o fim. Aqui tem uma nota, né? Ô, Terezinha, termina, aí vamos para a nota, fica melhor, senão vai ficar cortado. Falta pouquinho, 2 linhas, por favor. Você pode ler? Tá. Sim, posso sim. Você quer terminar o parágrafo para depois ler a nota? Tá. O prêmio da vitória está na vida espiritual, onde a alma entra radiosa e triunfante, como soldado que retorna da batalha para receber a palma gloriosa. Isso, então, vamos ver a nota é 63, né? Aqui. A doutrina espírita dá um novo significado às vicissitudes da vida terrena. Enquanto nas religiões eram compreendidas como castigos divinos pelas faltas cometidas pela alma criada perfeita por Deus, o Espiritismo demonstra que os espíritos humanos iniciam simples ignorantes, ou seja, sem o desenvolvimento da vontade, livre escolha e razão, inteligência. Desse modo, os espíritos imperfeitos fazem uso das vicissitudes como oportunidades para desenvolverem suas faculdades por meio de centenas de vidas. Primeiro, a consciência de si, a inteligência racional, por meio dela, o domínio da vontade, que escolhendo com a referência das leis presentes na consciência, conquista o livre-arbítrio e o senso moral. Naturalmente, todos os espíritos e todos os planetas tornam-se felizes. Com a evolução, as vicissitudes abrandam-se.
Todavia, um espírito superior pode reencarnar entre os mais simples para, em missão, servir como exemplo e impulsionar o progresso. Nota do editor. Se alguém quiser comentar esse trecho, fique à vontade. Seria bom para não ficar só lendo. Que foi? Seria bom comentarmos um pouco, não é isso? Eu acho que precisa comentar, sim. Ficar só lendo. Né? O que você acha, André? Eu gostaria de acrescentar algo? Sim, realmente, pronto, estão ouvindo, né? Estamos. Sim. Não, realmente eu estava, enquanto a Terezinha fazendo leitura, essa parte nos faz lembrar lá do Evangelho do Espiritismo, quando ele fala das causas atuais das aflições, colocando que de duas espécies são as vicissitudes da vida, né, Tonelo? Ou, se preferirem, ele diz, para o humano de duas fontes bem diferentes. Uma é a causa, umas, né, tem sua causa na vida presente e outras fora desta vida. Sim. E aí ele continua a desenvolvimento. Mas eu acho que só essa afirmação já nos permite compreender muito sobre o contexto em que o ser humano se encontra, né, do ponto de vista espiritual, que Isso. realmente responde muitas das perguntas que as pessoas se faziam nessa época e que iam aceitando, mas talvez de uma forma ou de outra ficando descontentes, né? Porque você sempre tem aquela pergunta: por que as crianças desencarnam tão cedo? Ou se perguntava antes, que até falou a questão do limbo. Então, por que determinada pessoa, por que isso, por que aquilo? Como se houvesse uma injustiça, e aí, quando não se encontrava na atuação do ser, e se dizer que as causas eram por causa dos pais, né? Isso já é uma coisa mais antiga, ia se herdando, um ia acontecendo pelo outro, quando na verdade tudo isso é só a jornada, né? Uma jornada. Então, essa própria afirmação nos mostra assim, não há necessidade de um inferno, não há necessidade de um purgatório, né? Há somente um processo de evolução da criatura. Vai fazendo suas correções, seus erros, seus acertos, e assim progredindo. Certo. A Clara não gostaria de falar alguma coisa, Clara? Sim, vou fazer um comentário, sim. Vou colocar aqui pronto, a necessidade que houve no Ocidente, tá? Porque isso tudo aqui que a gente está lendo está muito preso ao Ocidente, né? Nós estamos falando de Grécia, nós estamos falando de Europa, enfim, nós estamos falando dos judeus, nós estamos falando de tudo do Ocidente, porque no Oriente eles não tinham não tinham e não têm, né? Essa ideia de inferno, o purgatório, o inferno assim, o inferno assado. Eles já acreditavam mesmo na emancipação da alma, totalmente. Então, a necessidade que teve, né, e a responsabilidade que foi de Kardec junto a todos esses espíritos e coragem também, né, para levantar isso tudo, né, e dizer, olha, não é assim que funciona, não é assim, você não vai para o inferno, você não vai para ali, não é assim que acontece, ó, você é espírito, então explicar isso tudo e conseguir ter esse alcance que conseguiu na altura foi muito bom, foi muito Um esclarecimento tão grande, né, que ele trouxe para é, a gente conseguiu, vai conseguindo gradativamente ir se sim. libertando de tantas crenças que prendem a gente, ao invés de a gente desenvolver, parece que seguram, né? Essas crenças seguram a gente na Porque inferioridade, são no coisas medo. assim muito enraizadas, né, no Ocidente,
Gente, essa que é a verdade, muito É, enraizadas. muito. Leva seu tempo. E, embora tenha... Kardec iniciou todo o seu trabalho, pronto. O trabalho tudo começou na França, mesmo porque a França, naquele momento, era a que impulsionava tudo que se fosse a revolução, né? Tudo que fosse para mudar naquele momento era a França, né? Vamos mudar isso tudo, que está tudo errado, e não vamos ter que endireitar isso tudo. E foi justamente na França, né, que Kardec foi para o mundo, né? Não foi para outro lugar, daqui foi, teve que ser daqui. Partiu de lá e foi para o mundo todo, né? É isso mesmo. Ele tá, tudo isso que ele está falando aí, é uma preparação, ele vai dar em seguida a explicação de purgatório segundo o Espiritismo, né? A Uhum. explicação espírita, né, do É, purgatório. Ele, a explicação dos espíritos, Dos né? é, Vamos lá espíritos. dizer assim, a explicação dos Dos espíritos. espíritos, muito bem. uhum. E assim, o que Clarinha colocou é interessante na época, que quando foi publicado O Céu e o Inferno, foi um reboliço. Então, Foi a um reboliço coragem, para a né? época. Teve que ter Foi, coragem, não teve? foi um Teve reboliço. muita coragem. Inclusive, foi com as obras, que eu não me recordo qual foi a revista espírita, não sei se foi, porque às vezes eu me confundo, sabe, gente, com o que eu estou lendo aqui, nem Céu nem Inferno, aí eu fico toda confusa aqui, mas eu acho que foi o Céu e o Inferno. Que não, o Kardec perguntou aos espíritos como foi a aceitação da obra em relação, ele queria saber como foi a aceitação. E ele teve uma resposta que eu não me recordo, eu vou ter que ver, procurar ver, que os jesuítas, eles compraram, ficaram tão assim. E agora, o que nós vamos fazer? Eles não tinham como ir contra, que estava toda uma explicação. A compra desta obra foi imensa, principalmente em relação a eles, a este lado. E tanto foi que foi que lastimosamente houve essa adulteração para evitar justamente essa Sim. autonomia que sempre foi. Então foi assim, houve uma revolução impressionante, uma mobilização na época, chamou a atenção de muitas pessoas. Então, agora, coragem também nós temos que ter, né, Clarinha? Temos Sim, para poder tem que continuar tendo. reavaliarmos gradualmente tudo isso que nos foi colocado e imposto há tantas décadas. E por isso, pronto, que a evolução, a evolução do homem, né? Tá, depende da toda a parte social também, né? Não só a parte social, como justamente em todas as suas religiões, né, vigentes, né, neste planeta, elas todas têm que evoluir também. Então, nós, como espíritas, também estamos em evolução, né? Temos que, e se pararmos para pensar, já houve, assim, uma melhora muito grande. E, nesse momento, temos mais coisas para apresentar. Mas, como você acabou de falar, né? Mais uma revoluçãozinha aí para a gente, olha, não é bem assim que foi a coisa, é assim. Porque nós não podemos esquecer que nós também fomos condicionados por muitos séculos. Claro, Quantas encarnações nós fomos católicos, né? Fomos condicionados a aceitar tudo aquilo. Aquilo tá impregnado ainda na gente, porque a gente não se liberta de um condicionamento não, de uma hora né? para Na outra. realidade, nós temos que lembrar que nós aqui todos fomos judeus, né? Então, Não, a gente tem, ah, como é que fala? Esses condicionamentos dentro da gente. Então, sim, nós temos essa bagagem, né? então Essa a gente, bagagem está aqui, está é, aqui, está então, com esses aqui. ensinamentos dos espíritos, a gente precisa trabalhar dentro da gente, porque a gente também foi condicionado pelo medo, todas Sim. essas coisas. Sim, E, sim. e, E e- aqui não é entrarmos nem em julgamentos, né? É mesmo abraçar e ir na caridade e continuar um trabalho, né? Não entra aqui julgamento nenhum.
na verdade, com o que você se referiu à sociedade em geral, gradualmente, a partir do momento que vamos interiorizando tudo isso que nós estamos aprendendo, se reflete automaticamente. E vai tendo Sim, gradual a claro, revolução moral que nós estamos comentando. Então, exatamente. é algo natural que vai sendo feito. Por isso, está vindo essa migração de espíritos com uma certa envergadura, bem mais amadurecido, bem mais amadurecidos que nós. Então, isso será tão natural, porque é como tomarmos uma água. Então, se uma pessoa está a cair, automaticamente nós vamos lá puxá-la. Está necessitando de alguma coisa? É algo natural, que é inerente aí a nós. Na verdade, está em nós. Falta tirarmos gradualmente e deixando de lado o que foi nos embutido. E que estamos trazendo o quê? Há milhares de encarnações. E será, né? Como nós estamos falando, a revolução é uma revolução moral mesmo. Vai ser gradual. Somos nós irradiando, no caso, não só para o Sim, planeta, exatamente, é isso para todo mesmo. o cosmos, né? E aí, Isso. André, você está balançando a cabecinha? Então, e aí, o que você acha de tudo isso, dessa revolução aí? É curioso, viu? Porque justamente esses dias eu venho pensando nisso, né? Ao mesmo tempo, é, eu acho que, assim, realmente ao longo da história, né, o ser humano quis marcar muito as evoluções, grandes eventos, grandes coisas, e muitas vezes os resultados não eram tão felizes, né? E de maneira que eu acho que agora realmente a transformação, né, ela acaba sendo mais silenciosa, no sentido de que, como falou a Zélia, no momento que cada um vai fazendo sua própria transformação, né, não há necessidade de se estabelecer regras, né, vamos dizer assim, como será a nossa mudança, como deve ser essa coisa, mas sim no sentido mais íntimo, né, de cada um realmente perceber-se primeiro senhor de si, eu acho. Mas não tem, antes se remetia a um a outro. Agora eu acho que cada um é senhor de si, faz as suas escolhas, a gente entende que tem as consequências dos nossos atos anteriores, a gente vai fazendo as correções, acerta, se erra, se corrige novamente, e daqui a pouco, quer dizer, essa transformação que a gente tanto anseia, a gente já vai estar vivenciando, né? Porque as outras pessoas gradativamente vão também, e a gente vai seguindo elas, e elas vão nos seguindo, e assim a coisa se transforma, né? Principalmente quando a gente vê, né, todos esses esforços de tantos países, né, tantas crenças. Não, porque a minha certa, a sua errada e vice-versa. Na verdade, me parece que a coisa é muito mais, pode ser mais simples do que isso, né? Pode ser muito mais simples, porque você diz, eu vou vivenciar como eu entendo que a lei divina me pede vivenciar. No que eu errar a partir daqui, pelo menos eu estava naquele esforço. Mas uma coisa é certa, né? As regras são relativamente simples. Eu vou fazer o meu próximo o que eu desejar para mim. Então, tendo isso por base, mesmo que se erre, eu acho que não se erra tão grosseiramente, né? Como já foi feito no passado e ainda se faz no presente. Isso não é uma vantagem, eu acho que a gente tem pensa desse ensino todo, né? Do respeito, traz mais autonomia. Então, Zélia, já faltam 3 minutos, vamos parar por aqui, né? Então, É, exatamente. Então, eu vou, se vocês me permitirem, estamos então, na aqui, próxima semana será a 7. página 107, o primeiro parágrafo. Exato. Agradeço a todos. Vamos parar aqui a nossa gravação. Um abraço no coração de todos, Terezinha, todos vocês. Até a próxima. Até a próxima.